Olá, eu sou o professor Paulo Netz e hoje nós vamos trabalhar nessa aula uma revisão matemática que é necessária para entender alguns conceitos relacionados à termoquímica. Um dos conceitos que nós vamos trabalhar é o de funções homogêneas de grau n. Considere, por exemplo, uma função de x e de y, onde então z é uma função de x e de y, e que, se nós multiplicarmos x e y por uma constante k, um fator, a função é multiplicada por k elevado na n. Por exemplo, a função f de xy, igual a x mais 2y, é uma função linear, também chamada homogênea de grau 1, pois, se nós multiplicarmos x e y por uma constante k, f de kx, ky, vai ser simplesmente kx mais 2ky, que é igual a k, que multiplica x mais 2y. Ou seja, f de kx, ky é igual a k, f de xy. Ou seja, é k a constante que nós multiplicamos cada uma das variáveis, multiplicando a função original. A mesma coisa nós podemos aplicar para outras funções um pouco mais complexas, como por exemplo essa aqui, que é uma função homogênea de grau 2. Nesse caso aqui, se nós substituirmos x por kx, y por ky, nós vemos que f de kx, ky é igual a kx ao quadrado mais 2kx ky mais ky ao quadrado, que é igual, portanto, a k ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é a função original, ou seja, a função de kx, ky é igual a k ao quadrado vezes a função original de xy. Aqui nós vemos claramente, então, k ao quadrado, uma função homogênea de grau 2, k elevado a 1, aqui implicitamente, uma equação que é homogênea de grau 1. E também nós poderíamos falar de f de xy igual a x sobre y, que é uma função homogênea de grau 0. Nesse caso, se multiplicarmos x e y por uma constante k, f de kx ky é igual a kx sobre ky, que é igual a x sobre y, ou seja, nada alterou. É como se eu tivesse, então, multiplicado por 1, que é a mesma coisa que k na zero. Ok? Na termodinâmica, as propriedades extensivas, como por exemplo, volume, energia, que são aquelas propriedades que dependem da extensão do sistema, são funções homogêneas de grau 1. Ao passo que as propriedades intensivas, como a pressão, a temperatura, são funções homogêneas de grau 0. Um teorema extremamente importante nesse contexto é o teorema de Euler. De acordo com o teorema de Euler, para uma função homogênea de grau n, a soma dos produtos das variáveis pelas respectivas derivadas parciais é igual a n vezes o valor da própria função. Então, se eu tenho uma determinada função f de xy, multiplico x pela derivada df de x mais y por df de y, eu retomo a função original multiplicada por n, que é o próprio grau da função. Vamos ver? Vamos verificar aqui naquela nossa função f de xy igual a x mais y. A derivada de f em relação a x é igual a 1. A derivada de f em relação a y é igual a 2. Se multiplicarmos x por df de x e somarmos a isso y multiplicado por df de y, o que nós vamos obter é a própria função original. Parece bastante trivial. Se nós agora considerarmos uma função um pouco mais complexa, que é aquele mesmo exemplo da função de grau 2, se nós derivarmos df de x, teremos essa expressão, df de y, essa outra expressão, que na verdade nesse caso é igual, x vezes a derivada df de x mais y vezes a derivada df de y,
obteremos 2x² mais 4xy mais 2y², que é igual a 2 vezes a função original. Repare que esse 2 aqui está relacionado ao grau da função. Como que se demonstra esse teorema de Euler? Vamos imaginar então, aqui partindo da expressão original, que é essa aqui, que é a definição do que é uma função homogênea de grau n, e vamos definir variáveis auxiliares, x' e y'. Vamos derivar ambos os membros dessa expressão aqui em relação a k. Lembrando que f de xy não depende de k. Então, o que nós vamos ter? df dx' dk mais df dy' dk. Isso aqui é uma expressão devido à regra da cadeia. Por quê? Porque nós temos que derivar em relação a k, mas como f depende de x' e y', nós precisamos primeiro derivar em relação às variáveis em relação às quais f depende. Ao passo que no membro direito, a derivada em relação a k fornece n vezes k elevado na n-1 vezes a função. Considerando x' igual a k vezes x, dx' dk igual a x. Mesma coisa para dy' dk, que é igual a y. Ou seja, isso aqui é obtido pura e simplesmente dessas substituições aqui. Ok? Essa expressão vale para qualquer valor de k. Podemos particularizar para k igual a 1, porque nós queremos, na verdade, alguma expressão em função de df dx, df dy para o teorema de Euler. Então, particularizando para k igual a 1, nós encontramos essa expressão que é exatamente aquela que nós estávamos buscando. O produto das derivadas parciais vezes as funções é igual a n vezes, que é o grau da função, multiplicada pela função original. Muito bem, agora o que isso tudo tem a ver com a termodinâmica? Vamos lembrar então que as propriedades extensivas, como a gente havia falado, são funções homogêneas de grau 1. Uma propriedade extremamente importante no contexto da termoquímica são as propriedades molares parciais. As propriedades molares parciais medem o quanto que varia uma dada propriedade extensiva Z, volume, energia interna, entalpia, mediante adição ou remoção de um mol de substância I, mantendo-se, porém, pressão, temperatura e a composição dos demais componentes constantes. Então, o teorema de Euler aplicado nesse contexto é o seguinte: como Z aqui depende de N1, N2, N3, Ni móis das espécies presentes na mistura, então cada número de mol multiplicado pela respectiva derivada parcial de Z em relação ao número de móis correspondentes, a soma disso tudo vai recuperar a função Z, porque aqui o grau é igual a 1. Por exemplo, vamos só para deixar um pouquinho mais compacta essa notação, lembrar que essa derivada parcial de Z em relação ao número de móis nada mais é do que a propriedade molar parcial. Então, o que a gente tem? Z igual a somatório de Ni, Zi molar parcial. Por exemplo, o volume molar parcial. O que é o volume molar parcial? O volume molar parcial é aquele volume que, dada a adição de Ni móis de uma determinada espécie I, é o quanto que o volume do sistema se altera. Por exemplo, se a gente tem água e a gente acrescenta 1 mol de água, o volume vai se alterar em 18 mililitros. Só que se a gente, em vez de água, tiver água misturado com álcool, com etanol, se eu adicionar a uma mistura de água e etanol 1 mol de água, o volume total do sistema não irá se alterar de 18 mililitros, irá se alterar de uma outra quantidade. Por quê? Por causa das interações. Então, essa quantidade que irá se alterar o volume graças à adição de 1 mol de água é o volume molar parcial da água naquelas condições
Vai depender da temperatura, vai depender da pressão, mas também da composição do sistema. A mesma coisa pode ser feita para o etanol. A adição de 1 mol de etanol na mistura irá propiciar a alteração do volume de uma determinada quantidade correspondente ao volume molar parcial do etanol. Então, na mistura binária água-etanol, eu tenho o volume molar parcial da água, o volume molar parcial do álcool, e o volume total do sistema nada mais é do que o número de móis da água multiplicado pelo seu volume parcial, molar parcial, mais o número de móis de álcool multiplicado pelo seu volume molar parcial. Aqui nós temos um gráfico ilustrativo da diferença entre o volume molar parcial e o volume molar para a água e o álcool numa mistura de várias composições. O que a gente repara é que todos são negativos, com uma pequena exceção da água nesse ponto aqui, significa que na mistura água e álcool, o volume que água ou álcool ocupam é inferior àquele volume que ocuparia se tivesse na substância pura. Dito de outra maneira, ocorre uma contração volumétrica. Se eu misturo, por exemplo, 100 ml de água e 100 ml de álcool, em vez de obter 200 ml, eu vou obter alguma coisa um pouco inferior a isto. Bom, para uma grandeza qualquer, então, vale essa expressão, considerando aqui a propriedade molar parcial, Z molar parcial, nós temos que Z, então, é o produto Ni, Z molar parcial I. Para o caso da entalpia, nós também temos a mesma expressão, assim como nós particularizamos para o volume, agora nós podemos particularizar para a entalpia, e o conteúdo, por assim dizer, entálpico do sistema depende das entalpias molares parciais de cada uma das espécies. Essas relações que a gente discutiu agora têm uma importância fundamental na aplicação da termodinâmica para sistemas abertos, como, por exemplo, misturas, transições de fase e termoquímica, porque exatamente a variação da quantidade de matéria é que vai definir como que essas grandezas podem ser expressas em função de outras grandezas mais acessíveis.